Amém? Pode sentar. Abra de novo a Bíblia que você está na mão aí. Marcos capítulos 8, versículos 34. Marcos capítulos 8, versículos 34. Todos acharam? Nós vamos falar hoje sobre algo que é muito importante na vida do cristão. Algo que é muito necessário, urgente na nossa vida, que é a entrega, a renúncia. Existem situações em nossas vidas, irmãos, que requer entrega, requer renúncia. E andar com Jesus, estar em Cristo, é um processo que João, no capítulo 15, vai dizer que é uma poda, é um corte. A árvore que dá fruto, o que é que o agricultor faz? Segundo João 15, o que é que ele faz, gente? Ele limpa para que dê mais fruto. Por quê? Quando a árvore cresce, ela cresce demais, existem situações e condições na árvore que vai atrapalhar a frutificação. Então é preciso tirar aquilo que vai atrapalhar para que haja uma boa frutificação, haja uma boa colheita. E nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa jornada em Cristo, é assim. A gente está num processo de aperfeiçoamento. Ele vai podando, ele vai cortando, vai tirando tudo aquilo que é barreira, que é dificuldade, tudo aquilo que vai causar algum tipo de situação que possa impedir a nossa comunhão, o nosso caminhar em Cristo. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 34, que é o texto inicial que nós vamos usar, o texto está dizendo, Jesus olhando para os discípulos, diz o quê? Ele fala o quê nos versículos 34? Chamando a si a multidão e os seus discípulos, o que é que ele disse? Ele coloca uma condição. Se alguém quiser me seguir, vir após mim, qual é a primeira realidade? Não, qual é a primeira realidade? Negar. Negar é o quê, irmãos? Negar implica em quê? Renunciar. O problema, irmãos, é que às vezes a gente não quer, a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para o negar a nós mesmos. E Deus permite circunstâncias para ver se a gente está disposto a renunciar, a entregar a Ele. Quer ver um exemplo? A gente já ministrou aqui nesse texto. Gênesis capítulo 22, o livro do Gênesis capítulo 22, diz que Deus prova Abraão depois que abençoa ele. E provou de que maneira? Como foi que Deus provou Abraão? O Senhor fez uma promessa a Abraão que ele teria o filho seria quem? Não, Ismael é o filho da carne, mas o filho da promessa é Isaac. Aí nasce Isaac. Quando Isaac está grande, já um adolescente, aí nos capítulos 22 do livro do Gênesis, o texto diz que o Senhor vai lá e prova Abraão. Qual foi a prova que Deus colocou a Abraão? Vá até o monte. Como é o nome do monte? Ninguém lembra agora. Se tiver sendo filmado aí, faz a edição, viu? Pelo amor de Deus, para não passar vergonha. Isso. Pronto. Vá até o Monte Moriá, que hoje é Jerusalém. Corresponde a Jerusalém atual. E ali oferece teu filho a mim em sacrifício, em holocausto. Parece até que Deus estava querendo que Abraão realmente matasse Isaac. E ele ia fazer isso. E a palavra diz que Abraão pega o seu animal, prepara o seu animal, sai cedo com o filho. E ao terceiro dia, 3 dias de viagem, ele chega no Monte Moriá. Quando ele chega ao pé do Monte Moriá, diz que ele chama os seus servos, os seus funcionários, e diz assim, olha, versículo 5 de Gênesis 22, fiquem aqui, nós iremos até o alto do monte, o cume do monte, vamos adorar e retornaremos. Olha a palavra que Abraão proferiu para os seus empregados. Como é que ele tinha certeza que ele ia lá ofertar a Deus e voltaria, ele e o filho? E aí ele vai subindo, o menino carregando a lenha para fazer o altar, ele com um cutelo na mão, aquela faca bem pontiaguda, e aí vai subindo e chega no lugar. Quando chega, o menino olha e diz, pai, como é que vai ser esse negócio aí? Cadê o cordeiro? Porque o menino sabia. Isaac sabia que tinha que ter o cordeiro para a oferta. E aí Abraão falou o que para ele? O Senhor proverá para si o cordeiro. E eles começam a armar o altar com aquela lenha, arma o altar todo, e aí ele pega o menino, amarra, como fazia com o cordeiro, coloca sobre o altar e pega o cutelo. Quando ele levanta a mão,
para matar o menino, o Senhor bradou e disse: não, Abraão, não faça mal nenhum a ele. Agora eu sei que você verdadeiramente me ama e me teme. E quando ele olhou para trás, tinha um cordeiro preso nos arbustos. Então Deus provou a Abraão, irmãos, naquilo que Abraão precisava ser provado. Para que Deus provou a Abraão? Para que tivesse uma entrega. Eu gostaria que você, do livro do Evangelho de Marcos, fosse lá para o Antigo Testamento, num livro de Primeiro livro dos Reis, capítulos 15. Primeiro livro dos Reis, capítulos 15. Isso. 9. Primeiro livro dos Reis, capítulos 15. Acharam? Irmãos, eu vou fazer um resumo rápido para você entender o que é que nós vamos ver aqui nesse texto. Aqui era um período difícil para Israel, século VI a.C., ano 869 a 910. E aqui era o rei chamado Asa. Esse rei, ele era o 20º, ou melhor, havia uma linhagem da linhagem de Davi, de reis de Israel, que foram 20 reis descenderam de Davi. E ele, Asa, era o terceiro da linhagem. E ele assume Israel num momento difícil, num momento onde havia idolatria, onde a fé do povo de Israel estava sendo corrompida. E por quem estava sendo corrompida a fé do povo de Israel? Vamos ver aqui quem é que estava corrompendo a nação de Israel no cultuar a Deus. Quem era? Presta bem atenção. Todos acharam aí? Versículos 9. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe? Como era o nome da mãe dele? Maaca, filha de Abissalão. Irmãos, grave esse nome, ó. Grave esse nome aí, Maaca. Esse nome tem um significado. Esse nome tem um significado. E qual é o significado? Daqui a pouco você vai saber. Essa mulher era o que do rei? Ela era o que do rei, gente? A mãe do rei. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele era da linhagem de Davi. Tirou da terra os sodomitas, tirou todos os ídolos que os seus pais fizeram. E até a quem ele tirou? Sua mãe. Removeu que não fosse rainha. Ela tinha uma posição destacada, porque tinha ela feito um horrível o quê? Um ídolo a Azera. Quem era Azera? Uma divindade, irmão. Azera era uma divindade que era cultuada, e essa divindade, ela alimentava a imoralidade. Presta atenção nisso aqui, ó. E até a Maaca, sua mãe, ele removeu para que não fosse rainha, pois tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Irmãos, presta atenção nisso aqui que é importante, ó. Vamos lá para vocês entenderem o que é que o Senhor quer falar com a gente hoje. Asa significa aquele que promove cura, aquele que promove restauração, aquele que é usado para restaurar. Maaca quer dizer opressão, quer dizer esmagamento. O nome Maaca significa isso. Ela era quem? A mãe do rei. Essa mulher, irmão, estava sendo usada para levar Israel a adorar uma imagem, a adorar um ídolo chamado Azera, que era uma entidade que se invocava e promovia o que eu acabei de dizer aqui. E o povo estava afundado na idolatria. Aí ele ascende ao trono e ele é colocado como rei. Ele era da linhagem de Davi, ele era o terceiro. E quando ele chega no trono, irmãos, o que é que ele faz? Ele remove, ele tira tudo aquilo que era idolatria. E a coisa mais importante que ele fez foi remover quem? A mãe dele, que tinha posição de destaque. Ele removeu. Será que foi fácil para esse homem remover a mãe da posição que ela exercia, a liderança que ela tinha, a influência que ela tinha? Não foi. Mas se ele deixasse ela, a nação continuaria como? Mergulhada na idolatria. Vocês gravaram bem o que significam os nomes? Asa, aquele que cura, aquele que promove restauração, aquele que é enviado para curar. E Maaca é o quê? Opressão,
Um dos significados é opressão, o outro é o que? Esmagamento. O povo estava debaixo de opressão, irmão. O povo estava debaixo de uma situação opressiva por causa dessa mulher. E aí ele vai e remove, ele corta o mal pela raiz. Olha só o que é que o Senhor quer ensinar a nós nessa noite. Qual é a aplicação dessa palavra para nossas vidas hoje? É evidente que hoje a gente não vê ninguém com esse nome, né? É um nome hebraico. Mas existem situações em nossas vidas, ou na vida de muita gente, que aponta para a mesma conduta que essa mulher propôs a Israel. Seja comportamento, seja atitudes, áreas da vida que a pessoa está ali aprisionada. Existem muitas áreas na vida do ser humano que pode ser uma maaca da vida. E é preciso que Deus levante quem? Os asas para poder cortar. E você e eu, nesta noite, que estamos ouvindo e recebendo essa palavra, nós somos esse asa que Deus quer levantar. Para desfazer, destronar essa situação que está impedindo Deus de se manifestar. Tem pessoas que passam anos e anos frequentando a igreja, chega até a dizer assim, eu nasci no evangelho, eu sou crente, eu sou cristão desde pequeno, mas a vida daquela pessoa, em alguma área, não dá certo. Na área sentimental, na área profissional, na área espiritual, tem algo ali que impede aquela pessoa de ter plenitude. E por que isso acontece, irmão? Ali tem algo que está dominando. Quando nós estávamos ontem indo para aquela missão, eu, o irmão Carlos, a família dele e minha esposa, vocês lembram a experiência que eu contei da jovem? Vocês lembram? Ela mentiu para a mãe, para o pai, disse que ia para casa da colega o quê? E aí, quando ela estava envolvida com alguém que não era para estar, e a casa foi cercada, e aconteceu o quê? O pior. No outro dia, estava o nome dela estampada nas manchetes de jornais, na página policial, dizendo que ela era uma das que foi executada pela polícia porque estava envolvida com gente errada. Quando você vai analisar, irmãos, a vida daquela pessoa, a família daquela pessoa, existe um histórico nessa área. Existe um histórico nessa área. E precisa ser quebrado. Precisa de posicionamento. Qual foi o segredo na vida do rei Asa? Ele se posicionou, porque os outros que foram antes dele, os antecessores dele, eles passaram a mão pela cabeça e deixaram aquela mulher promover a idolatria para o povo de Israel. E eu e você, que estamos sendo ministrados nessa noite, recebendo essa palavra da parte de Deus, o Senhor espera de mim e de você um posicionamento como esse homem teve. Só vai acontecer a manifestação, a resposta de Deus, se nós tivermos a mesma postura que ele teve. Atitude. Amém, igreja? Se não tivermos atitude de remover aquilo que Deus está agindo, não vai ter resposta. Você vai orar, vai buscar, vai fazer campanha, vai subir monte, descer monte, não vai ter resposta, irmão. É uma coisinha simples, é a obediência. A nação de Israel estava debaixo de uma opressão, estava sendo esmagada. E aí, foi preciso o rei agir com a pessoa que talvez ele mais amasse, que era a mãe dele. A mãe era promotora do engano, do pecado. A mãe era promotora, era quem promovia tudo. O que é que tem a ver isso comigo e com você nessa noite, essa palavra? Talvez dentro da sua casa, talvez na sua família, a pessoa que você talvez mais ame, que você mais tenha admiração, tem algo ali que precisa ser removido, tem algo ali que precisa ser tratado. E aqui nós costumamos dizer que se passar a mão pela cabeça, o que acontece? Não vai acontecer coisa boa, né? O mal vai se proliferar e vai chegar uma hora que o resultado não vai ser bom. Nós vimos no início da mensagem que Jesus, chamando os discípulos, falou assim, se alguém quer vir após mim, qual é a primeira condição? Negue-se. Irmão, negar nós mesmos não é fácil. Nós temos uma natureza que na pessoa de Adão a gente quer se manifestar toda hora. A gente não quer levar desaforo para casa, a gente não quer perder, a verdade é essa. Só que no reino de Deus, caminhar com Jesus implica em você perde aqui, mas lá na frente você ganha. Amém? Você perde aqui, mas lá na frente você ganha. Porque esse perder aqui é o tratamento de Deus. É a forma que o Senhor está usando para lhe tratar. Aí você perde aqui, lá na frente você ganha.
Lá na frente você ganha. Quando a gente olha a Bíblia, quando a gente olha os acontecimentos que a Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra, a gente olha assim e diz, eu não aguentaria passar isso aqui. Quer ver um exemplo? Eu vou só citar aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir dos versículos 19, até chegar aos versículos 28, o texto narra que Paulo e Silas estavam numa cidade chamada Filipos. E quando eles chegam naquela cidade e eles começam a ministrar, uma jovem, com um espírito de adivinhação, ela começa a seguir a Paulo e a Silas e dizer assim, olha, esses homens que anunciam essa palavra aí, eles são homens de Deus. Mas Paulo, tendo o discernimento que aquela menina estava debaixo de uma influência maligna, não foi o que Paulo fez? Se voltou para ela e diz, olha, eu te repreendo em nome de... E ela foi liberta daquele engano. Mas aquela jovem, irmã, ela promovia, ela era bancada por alguém, ela era patrocinada por alguém e ela dava resultado. Automaticamente, aquele espírito de engano, que dava lucro àqueles senhores, saiu dela, eles fizeram o quê? Chamaram as autoridades, prenderam a Paulo e a Silas e mandaram surrar eles. Eles foram açoitados e levados à prisão da cidade, colocados na parte inferior da prisão. Os dois estavam lá, irmãos, arrebentados. Cada um tomou, em média, 39 açoites de vara. Nas pernas e nas costas, estavam totalmente quebrados. Mas aí, quando chega nos versículos de números 25, do capítulo 16 do livro dos Atos, o texto diz que era meia-noite. E ele, Paulo e Silas, faziam o que na prisão? Louvavam e oravam. Cantavam hinos a Deus e oravam. E os demais que estavam naquele cárcere foram impactados, ministrados pelaquela palavra. Aí diz que, de repente, o texto diz que foi um terremoto, né? Mas não foi um terremoto, irmão. A manifestação do Senhor se fez naquele lugar. De tal maneira que as cadeias, ou seja, as correntes, os grilhões que prendiam a Paulo e a Silas e os demais foram quebrados. As portas do cárcere foi aberta. E eles foram libertos, irmãos. E aí o carcereiro, olha só, o carcereiro, que era responsável por aquela prisão, ele imaginou que todos tinham fugido, né? Tinham se dispersado. Ele pega a espada para se matar. E aí Paulo disse, não. Paulo pediu um facho de luz, entrou onde eles estavam e falou para ele, não precisa você fazer isso, todos nós estamos aqui. E Paulo ministra para aquele homem. E Paulo ministra, e o texto diz que quando Paulo ministra para ele, ele pergunta, o que eu devo fazer? E qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha só, irmãos. A palavra diz, o texto diz que Paulo pregou para aquele homem se converte, leva Paulo e Silas para a casa dele, limpa, cuida deles, dos ferimentos. Ele prega para toda a família, eles dois pregaram para toda a família daquele homem, e aquela família toda se converte e foram batizados. Agora vamos analisar para você entender a questão de carregar a cruz e negar-se a si mesmo. Quando Paulo e Silas são usados por Deus para desmascarar um espírito de engano, e eles são presos e surrados, parecia que eles estavam perdendo, não é assim? Mas agora, irmãos, quem é que estava ganhando? O reino de Deus. Uma família toda e os demais presos foram alcançados, porque 2 homens de Deus, 2 filhos, 2 representantes do reino estavam ali, propagando aquilo que era necessário pregar, falando daquilo que era necessário falar. Mas eles primeiro tiveram um revés. A gente, às vezes, irmão, tem momentos que a gente acha que o Senhor não está ouvindo nós, que Ele não está conosco, que é o adversário, e a gente imagina 1000 coisas, mas a gente não para entender que em todas as coisas Deus tem um propósito. Pode falar. José, quando foi jogado na Copa, ele já sabia que tinha perdido. Estava ganhando. Exatamente. Livro do Gênesis, capítulo 37, 39, até os capítulos 45, o texto diz que José, irmãos, foi odiado pelos irmãos, porque era o mais novo e o pai gostava dele. E o pai tinha feito uma túnica, uma roupa especial. Isso gerou nos irmãos o quê? Ciúmes. E eles fizeram o quê? Eles deram José como morto, venderam como escravo. José agora é levado para o Egito, irmão. Mas antes de José ser submetido a toda essa situação de frustração, de dor, o que aconteceu com José? Alguém lembra? Deus deu 2 sonhos a José. Quais foram os 2 sonhos?
José teve 2 sonhos. Qual foi o sonho, irmãos? O primeiro sonho foi que ele via 11 feixes se curvar a ele, os 11 irmãos. E depois ele via a lua e o sol reverenciar ele também, o pai e a mãe. E ele foi contar isso para quê, irmão? Aí eles não entenderam que aquilo ali era profético. Quando chega no Egito, que José se revela para eles, os 11 se curvaram diante dele. Vamos buscar o pai e a mãe se curva diante dele, se cumpriu. Ou seja, numa dinâmica, numa perspectiva comum, irmãos, José perdeu, José estava em desvantagem. Mas não, ele não estava em desvantagem, era a propósito de Deus. Quem sabe se o que você está passando, quem sabe se a experiência que você está vivenciando hoje, você está achando que é o adversário, não é. É o Senhor forjando em você e em mim. É o Senhor trabalhando, é a poda de Deus, é o corte de Deus. A gente não entende isso. Para esse rei aqui chamado Asa, certamente não foi fácil para ele ter que remover a mãe, ter que tirar a mãe. Mas se ele não faz isso, a nação estaria o quê? Debaixo de idolatria. Os decretos de Deus, irmãos, não podem ser subestimados. Quando Deus determina, quando Deus direciona, você tem que obedecer. Amém? Quando o Senhor te dá uma direção, quando Ele te dá uma revelação, quando Ele diz, faça dessa maneira, talvez quem está ao seu redor, quem está junto de você, não vai entender nada, mas você vai entender. Só você vai entender. Mas é melhor só você entender e obedecer do que a multidão te influenciar. A multidão influenciando. E a maioria das pessoas hoje, elas são influenciadas pela multidão. A maioria das pessoas hoje são influenciadas pela multidão. Então essa palavra de hoje é uma palavra de entrega, irmãos. Uma palavra que o Senhor está nos chamando para entender o processo dele em nossas vidas. Eu citei aqui João 15. E João 15 diz assim, eu sou agricultor e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim, toda vara que está em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais. E aquela que não dá fruto é o que? Cortada e tirada. Quando você observa alguém da área de uma secretaria específica que cuida de limpeza, que cuida a parte de cortar a árvore, de manter a cidade arrumada, você observa que aqueles profissionais, eles fazem o corte, ele não faz de qualquer maneira. Você não vê uma pessoa pegar uma motosserra e cortar uma árvore de qualquer jeito. Ele ali, antes de fazer o corte, ele é orientado. Ó, corte dessa maneira, corte aqui. Porque se ele cortar errado, ele pode matar a árvore. A mesma coisa, irmão, é o Senhor com a gente. Ele sabe a área da nossa vida, ele sabe o que a gente está vivendo, ele sabe aonde precisa fazer a limpeza, aonde precisa fazer o ajuste, aonde precisa fazer a poda, cortar o lugar certo. A área que a gente precisa ser tratada, ele sabe onde é que nós precisamos. E a gente às vezes não entende. A gente às vezes acha que a gente está em desobediência, que o inimigo está investindo pesado. Não é, irmão. Até para o adversário tentar contra a sua vida, ou vir contra você, ele tem que primeiro ter o aval de Deus. Você sabia disso? Olha o exemplo de Jó. Para ele tocar em Jó, ele teve que ir lá e conversar com Deus primeiro. Ele só te serve assim porque você cercou ele. Tudo que ele faz, você prospera. O Senhor diz, pode ir lá e tocar. Só não tire a vida dele. A mesma coisa é comigo com você. Talvez você não tenha ideia. Talvez você não saiba mensurar. Mas você acha que não é assim diante de Deus com a gente, não é? Você acha que o adversário não vai lá e reivindica, não? O evangelista Lucas, no capítulo 22, versículos 31 a 34, diz que o adversário pediu para acabar com Pedro. Para fazer com Pedro como se faz com trigo. O Senhor disse, não, Pedro, ó, eu orei por você. E quando você se converter, fortalece teus irmãos. Ou seja, o inimigo queria acabar com Pedro, o Senhor não permitiu. Com a gente é a mesma coisa. Todo dia, a todo momento, ele vai diante de Deus e pede para atacar a gente. Você sabia disso? Se a gente pudesse visualizar, vislumbrar no mundo espiritual o que está acontecendo, a gente ia ficar horrorizado, assombrado. A fúria e a sede que ele tem de nós, mas o Senhor nos guarda. Amém? Aquele que habita a sombra do descansará. A gente está descansando na sombra dele.
O salmista, no Salmo 34, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os guarda, os livra. O salmista, no Salmo 91, diz que ele dá ordem aos anjos a nosso, para que a gente não tropece. Isso é algo maravilhoso. Mas a gente precisa entender que o processo de Deus em nossas vidas é um processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele não vem de um dia para a noite, não. É por esse motivo, irmãos, que nós estamos vendo muita gente tendo problema na caminhada com Cristo, por causa das propostas que escuta por aí. Acha que pode chegar na fé hoje, fazer uma aliança com o Senhor hoje, e hoje mesmo, ou daqui a alguns dias, já vai ter que ter tudo. Não, irmãos. Deus vai me dar. A ideia de prosperidade que hoje permeia a igreja é uma ideia equivocada. As pessoas acham que prosperidade só tem a ver com questão material. Não, irmãos. É só você olhar aonde você estava e onde você está hoje. Na carta aos Efésios, capítulo 2, o texto vai dizer que ele nos deu vida quando nós estávamos o quê? Mortos nas nossas ofensas e delitos. Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar onde? Em Cristo, nas regiões, posição de autoridade. Irmão. Posição de autoridade. Aí era a nossa vida. Aí as pessoas entendem que basta a pessoa estar em um culto, ouvir uma certa palavra, fazer um certo sacrifício, como eles orientam, e que Deus vai dar. Não é assim que funciona. Eu costumo pregar e dizer que tem pessoas que o Senhor vai abençoar essa pessoa, vai conduzir essa pessoa até o último momento dele aqui na terra, mas não vai dar além do que ele possa administrar, porque se der, ele vai fazer o quê? Vai fazer bobagem. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura, ele conhece nossas intenções, ele conhece nossas motivações. Ele sabe se você e eu vamos ser fiéis a ele, ou naquilo que ele deu a nós, sendo muito ou pouco, ele sabe, irmão. Então ele vai manter a gente dentro de um nível, para a gente não fazer bobagem. Lembra do filho pródigo, de Lucas 15? Quem lembra aí? Qual foi a proposta dele para o pai? Me dá a parte da minha. Ele não podia fazer aquilo, o pai foi e deu. O que aconteceu com ele? Se distanciou do pai, foi para uma terra distante e aí dissipou tudo, irmão. Gastou tudo. Está vendo aí? E ele só voltou a ter vida digna quando ele fez o quê? Quando ele se arrependeu e voltou para a presença do pai. Aí ele teve vida digna. Entendeu o que eu estou falando aqui? Tem pessoas que o Senhor não vai dar além daquilo ali, vai manter naquele nível. E aí a pessoa fica murmurando, mas eu trabalho tanto, eu corro tanto atrás, eu faço, aconteço, mas é esse nível que Deus vai te dar. Já tem outro que chega agora, conforme Mateus 20, a parábola do homem que assalariou os trabalhadores, os que chegaram na última hora ganharam igual o que chegou na primeira hora, e foram questionar, o Senhor fez, o dinheiro é meu, eu dou a quem eu quero, eu dou da maneira que eu quiser. Você entendeu isso aí, como é que a temática de Deus? É Ele que dá, irmão. Tem uns que vão chegar agora, na caminhada, e o Senhor vai abençoar, vai dar além do que Ele já tem. Porque aquela pessoa ali, o Senhor sabe que vai ser mantido naquele nível, e vai ser fiel, e não vai ser esbanjador. Aí as pessoas ouvem uma mensagem dessa e ficam me repreendendo, dizendo que está amarrado. Não pode amarrar, pode repreender, mas a verdade é essa. Deus conhece seu interior. Ele sabe até onde você vai ser fiel. Agora, o segredo é essa palavra de hoje aqui. O segredo é isso aqui. Como esse rei fez, nós precisamos fazer. O que é que nós precisamos fazer? Remover, abrir mão de tudo aquilo que possa trazer problema para nós. No nosso comportamento, nos nossos temperamentos. Tem pessoas que têm anos de igreja, de fé, mas são pessoas, irmãos, que têm um temperamento que ainda não foi tratado. É bateu, levou, é barril de pólvora. É como diz aí, não leve desaforo para casa. Então, meu amigo, a porta do céu para você está cada dia mais fechando. Está ficando mais estreita. Porque lá não vai entrar valentão.
O Senhor disse que se alguém te bater do lado direito, oferece também o outro. É fácil isso, irmão? Não é não. Mas isso aí é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino, irmão, é você saber que você vai ser ofendido, você vai ser perseguido, você vai ser irritado, mas ele quer que você aprenda a perdoar. Ele quer que você aprenda a liberar perdão. Só para a gente encerrar essa palavra hoje, ó. Imagine se ele resolvesse não liberar perdão para nós. O que aconteceria com a gente? Não tinha ninguém mais aqui. Não, eu não vou te perdoar não, porque você não liberou perdão para fulano de tal. Eu abençoei você, eu lhe perdoei, mas com ele ali você não foi compassivo. O Senhor permite tudo isso com esse propósito, irmão, de nos levar a entender que é um treinamento, é um tratamento, é um processo. E esse processo às vezes é doloroso. Esse processo às vezes é doloroso, você sabia? Pedro disse para Jesus assim, na noite que Jesus foi entregue, foi o que Pedro falou, alguém lembra? Ainda que todos te abandonem, eu não. Não, Pedro, você não está pronto, não. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes, e Pedro negou. Pedro nega Jesus. Aí quando Jesus está lá sendo julgado e olha para ele, ele sai triste e chora amargamente. Quando Jesus ressuscita, qual foi a primeira palavra que Jesus, qual foi o primeiro nome que ele mencionou? Quando ele foi, ele se encontra com Maria e os 2 discípulos ali no sepulcro, o que foi que ele falou? Volte para Galiléia e para os discípulos, e a Pedro, Marcos capítulo 15, versículo 7, diz que ele deu essa orientação. Ele citou o que deveria ser feito, mas ele fez uma menção especial de Pedro. Diga a Pedro que eu vou para a Galiléia. Por que Pedro, irmão? Porque Pedro tinha negado ele. E quando ele se apresenta no mar, na praia da Galiléia, no lago ali, na areia, e manda lançar a rede, voltar para o alto mar e lançar a rede e pega os peixes em quantidade, Pedro reconhecia que era ele. E o que é que ele fez com Pedro? Chama Pedro para perto dele, bota sentado, já tinha peixe preparado, serve a Pedro, e aí faz 3 perguntas a Pedro. Fez a mesma pergunta 3 vezes, alguém lembra? Pedro, você me ama mais do que os demais? Perguntou 3 vezes a Pedro. E aí ele disse, agora Pedro, você está pronto. Agora você vai ser conduzido, outros vão te conduzir. Mas naquele momento em que Jesus estava no Getsemane, irmãos, ele ia para o Getsemane para ser entregue, Pedro disse que todo mundo podia abandonar ele jamais. Jesus disse, não, você não está pronto. O inimigo queria acabar com você, eu orei por você para que sua fé não desfaleça. O próprio Jesus, o próprio Deus dizendo isso para ele. Ele dizendo, não, eu estou pronto. Às vezes nós estamos sendo alertados e a gente não entende o que é que o Senhor está querendo dizer para nós. Em situações, em experiências, usando pessoa para dizer para nós assim, ó, isso, Deus quer isso aqui de você. Mas a gente às vezes não se dá por avisado. Agora, entenda essa palavra aqui do 1 Reis 15. Imagine aí, nesses versículos 13, se ele, o rei, faz vista grossa com a mãe. Qual era a realidade de Israel? Mergulhada na idolatria. Nada seria removido. Seria uma vida miserável que Israel ia viver. E certamente ia cair na mão de adversários. Mas ele fez o que Deus queria. O que foi que ele fez? Ele cortou o mal pela raiz. Existem áreas, irmão, em nossas vidas, existem circunstâncias em nossas vidas, existem pessoas, amizades, que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode brincar, a gente não pode prorrogar, protelar aquilo que Deus está dizendo assim, aí você tem que fazer isso hoje. Na nossa saúde é a mesma coisa. A gente começa o ano dizendo que vai fazer dieta, não é assim? Não, começa o ano assim, esse ano eu vou fazer dieta, vou emagrecer, eu vou entrar na academia, aí entra pela porta da frente, sai pela porta de serviço, na academia, e passa o ano e ninguém faz nada. Quando termina o ano, está todo mundo rolicinho. Então, uma maravilha. Não fez nada, não mudou nada. Não fez um exame para saber como é que está a saúde. E aí pega firme em tudo, come tudo que não pode. Uma vez só não faz mal, uma vez só é todo final de semana. Você entendeu isso aí?
Quando termina o ano, irmão, você está parecendo... Só Deus sabe, o estrago é grande. Aí quando vai para o médico que faz o exame, as taxas estão aonde? Lá em cima. E tem médico que dá um diagnóstico para acabar com você. Eu não sei como é que você chegou até aqui. Tem médico que é assim. Você sai do consultório praticamente já pensando no caixão. Eu conheço pessoas que nunca mais voltou em alguns médicos, porque diz assim, eu fui em um médico e o médico disse que não sabia como é que eu estava vivo. Por causa das taxas, estava muito alta. Mas foi bom passar por aquele aperto, porque a pessoa entrou numa dieta e se cuidou. Um dia desse a gente estava lá na academia, aí uma senhora, né? Uma senhora chega e a gente via que ela não estava bem, né? Ela não conseguia fazer nada. Todas as sessões que botava para fazer, os exercícios, ela não conseguia. Aí o educador, né, o professor fez assim, olha minha senhora, se a senhora não se esforçar, vai ficar complicado. Meu amigo, tá difícil. Aí ele falou, tá difícil porque a senhora não está acostumada, mas a senhora chega lá, vai devagar que a senhora consegue. Aí ela foi contar a situação dela, irmãos. Ou você chorava ou dava risada. Que ela era desobediente ao extremo. Ela bebia quando não podia beber. Ela comia as coisas que não podia comer. Estava com tudo alterado. Aí não conseguia fazer uma bicicleta, uma esteira. Quanto tempo é mesmo essa esteira aqui? 15 minutos? Meu Deus, já só fiz um, já tem 14 ainda. Aí já estava pedindo para parar. Aí o educador fez assim, calma, vai devagar que a senhora consegue. Malmente a mulher conseguiu fazer 3 minutos, pediu para ir no banheiro. Aí ela contando a história dela, né? Esse ano eu disse para mim mesmo que eu ia fazer a dieta, que eu ia mudar. E aí, irmãos, ela já estava acima do peso, alguns quilos. Mas é assim. Renúncia é isso aí. Sabe qual é o problema maior da renúncia, da entrega? É porque a gente tem um adversário. Quem é esse adversário? Que quer impedir a gente de fazer a entrega, a renúncia, quem é? A nossa natureza. O nosso eu. O nosso ego é o maior adversário. Ele quer impedir a gente de fazer isso. Porque ele quer o bem bom, ele quer o que é bom. Mas o que é bom para você e para mim pode levar a gente para quê? Para derrota. Imagina esse rapaz aqui. Assume o governo, a mãe é secretária, e aí? Mas a mãe está desviando dinheiro, a mãe está promovendo um esquema de roubalheira dentro do governo, e aí? Ah, mas é sua mãe. Ou você tira, ou denuncia ela, ou você também vai junto. Tem um nome que se dá para esse tipo de crime, né? Alguém pode me ajudar aí? Na jurisdição, quando alguém sabe que o outro está... Chama prevaricando. O nome do crime é esse. A pessoa prevaricou. Porque ele, como agente público, poderia agir e não agiu. Negligenciou. A Asa não fez isso, irmão. A Asa cortou mal pela raiz. Removeu a mãe. Tirou a idolatria. Vamos voltar aqui no texto, só para a gente finalizar. 1 Reis 15. Versículos 11, 12 e 13. Quem achou aí pode ler. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. Olha só, irmãos, ele removeu aquelas pessoas, aquelas situações que só trazia o quê? Só trazia tristeza, vergonha. Essa mulher Maaca, ela promovia, ela alimentava uma entidade que promovia esse tipo de pecado. Aí quando chega nos versículos 3, faz o quê? E até a Maaca, sua mãe, ele removeu para que ela não fosse rainha. Pois ela tinha construído um ídolo horrível, Azera, e Asa desfez o ídolo e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ele removeu, irmão. É o que nós precisamos. A palavra para nossas vidas hoje, para mim e para você que está aqui, olha só, e para você que nos assiste, o que é que você e eu, nós precisamos remover? Quais as áreas das nossas vidas que nós precisamos remover? Algo que está impedindo e é uma barreira para que o Senhor responda. Porque o Senhor, ele é a educação, a expressão maior da educação. Ele não invade, ele não arromba. Quem faz isso é o outro.
A palavra diz em Apocalipse 3:20, que, falando para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta aí, bato. A porta, irmão, só quem tem essa chave somos nós. E só quem pode abrir essa porta somos nós. Se você não abrir, ele não vai arrombar. Ele te convida. Ele te chama para você aceitar a proposta dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos, nesse momento, continuar